Ouro e Maldição é um filme de 1924, dirigido por Erich von Stroheim e estrelado por Gibson Goland, Zazu Pitts, Jim Hersholt e Dale Fuller. Quando a dona de casa Trina ganha na loteria, sua vida confortável com seu marido dentista John deteriora lentamente, em parte por causa da sua própria paranoia crescente e em parte pelas maquinações de um vilanesco conhecido, Marcos. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos, eu sou o Aleph e hoje é dia da gente fazer mais uma recapitulação falando do filme de número 23 da lista. Mais um filme do Stroheim, a gente já teve um. Eu queria começar falando dessa sinopse porque ela faz parecer que a Trina é a protagonista do filme, mas não é. O John, o dentista, é o protagonista do filme, né? O filme é sobre ele. O filme é inclusive baseado num livro de 1899 de um autor chamado Frank Norris, que se chama McTeague, que é o sobrenome do John, e ele é o protagonista do filme. E aí, eu acho que essa sinopse foca na coisa dela ganhar na loteria e na relação dela com o dinheiro, que é uma coisa que tá no filme, né? Não tá errado, tem isso no filme. Mas o filme começa com uma coisa desse cara que se torna dentista. O filme começa com ele criança, com os pais dele, e aí chega um dentista na cidade e a mãe convence o dentista a levar o filho dele pra, tipo, ensinar ele a ser dentista também. E aí ele acaba virando dentista e indo trabalhar com isso. E aí, trabalhando como dentista, ele conhece a Trina como namoradinha do Marcos, que é amigo dele, mas ele se apaixona por ela e ele convence o Marcos a dar ela pra ele. E aí ele fica com ela e aí eles se casam. Ela descobre que ganhou na loteria antes deles se casarem, mas eles se casam e aí o Marcos meio que fica torturando eles querendo dinheiro, falando tipo, mas eu dei ela pra você, então você tem que me dar alguma coisa em troca. Eu te dei a garota e aí ela ficou rica, e agora você tem que me dar alguma coisa em troca, sabe? Tem essa coisa. E bom, a premissa básica do filme é meio essa, né? Eu acho que de sinopse é isso. Esse é um vídeo que vai ter spoilers eventualmente, mas eu acho que também... sinceramente, eu acho que nesses filmes do cinema mudo, eu não sei se alguém se importa. Eu acho que é um filme muito difícil para as pessoas verem hoje em dia de novo. Eu acho que esse em especial não é dos mais amigáveis para assistir hoje em dia. Então, sei lá. Eu vou entrar nas curiosidades, depois eu vou falar mais algumas coisas sobre o filme. O filme foi um dos poucos filmes da época a ser filmado inteiramente em externa. Então, a Wikipedia me diz inteiramente. Então, eu entendo que não tem nenhuma cena em estúdio. Mas assim, tem cenas dentro de quartos e casas e coisas do tipo, que aí eu fico na dúvida. Se eles foram até uma casa pra filmar, ou se eles fizeram isso dentro de um estúdio. De novo, a internet diz, a Wikipedia diz inteiramente em locação, né? Que seria fora do estúdio. Mas, de novo, tem casas, cômodos fechados dentro do filme, bares e diversas coisas que aparecem. O consultório de dentista do cara. Tem diversas cenas do filme que são locais fechados, que normalmente se filmaria em estúdio, mesmo num filme focado em fazer externas. Mas não sei, tô teorizando aqui. A Wikipedia realmente diz inteiramente. E diz que o Stroheim filmou aproximadamente 85 horas de material antes de editar. O que é uma quantidade absurda. Mas é o que a internet me diz e parece ser verdade. Diz que 2 meses eles levaram só filmando a sequência final do filme, que é uma sequência num lugar chamado Vale da Morte, que é essencialmente um deserto. Esses deserto americano meio de filme de faroeste, é um lugar assim. E aí diz que eles levaram 2 meses só ali. E é realmente só a sequência final do filme. Que inclusive é a parte mais famosa do filme, essa sequência final. E aí acontece o seguinte, durante a edição, enquanto o filme estava sendo editado para ser lançado, a empresa que estava fazendo o filme teve uma fusão com a MGM. E aí isso colocou o Irving Thalberg, que é alguém que já foi citado em alguns outros vídeos aqui de depois desse, ficou encarregado da pós-produção do filme. E aí parece que o filme original que o Stroheim estava fazendo tinha 9 horas de duração. Era a versão americana de A Roda, não é possível. 9 horas. E o Thalberg falou, não, sem condições. Então o filme foi reeditado contra a vontade do Stroheim para uma versão de 2 horas e meia. 9 horas, 2 horas e meia. E aí diz que apenas 12 pessoas, é o que diz na internet, apenas 12 pessoas viram a versão de 9 horas e algumas delas chamaram isso de o melhor filme já feito de todos os tempos. De novo, informações da Wikipedia aí. O Stroheim, posteriormente em entrevistas, disse que esse filme era o seu melhor trabalho e que ele ficou muito magoado pelo estúdio ter reeditado. Foi um grande problema pra ele, o estúdio ter reeditado contra a vontade dele. O filme, a versão que foi lançada aí de 2 horas e meia, foi um grande fracasso no seu lançamento, mas que ali pelos anos 50 ele tava começando a ganhar um status
status de talvez melhor filme já feito, né? As pessoas voltaram nele pra olhar. Muitos cineastas famosos elogiavam muito esse filme, entre eles Eisenstein, o Joseph von Sternberg, que a gente já viu alguns filmes dele aqui também. Acho que todos ficaram pra recapitulação, então se alguém não lembra de eu ter falado em um filme deles, eu vou falar aí nas recapitulações. O Sternberg é um que disse que todos nós fomos influenciados por Ouro e Maldição, né? O Renoir chamava esse filme de o filme dos filmes. O Lubitsch, Ernst Lubitsch, também gostava muito desse filme, falava que o Stroheim era um cineasta incrível. E mais recentemente o Guilherme Del Toro chamou esse filme de um reflexo perfeito da ansiedade que permeia a passagem para o século XX e a dehumanização absoluta que estaria por vir. Palavras aí do Del Toro. Essa é a opinião que as pessoas têm sobre esse filme. Então dá pra ver, né? É um filme que realmente teve aí uma produção conturbada, essa vibe meio Orson Welles de a pessoa tentou fazer um filme que aparentemente muito conceitual e muito elogiado por entendidos do assunto, mas aí a produção destruiu o filme da pessoa e gerou um resultado que não fez sucesso. Não fez sucesso nem com a crítica, nem com o público, né? Mas difícil saber qual teria sido a opinião das pessoas com o produto como o Stroheim queria ter feito. Eu vou dizer que, na minha teoria, um filme de 9 horas nunca teria sido bem sucedido com o público. Talvez a crítica gostasse. 1924 é uma época em que essa coisa aí da duração dos filmes não estava estabelecida ainda. A gente não tinha chegado nesse padrão de esperar que um filme tenha 2 horas com aí uma margem de erro pra mais ou pra menos, que é o que a gente tem, sei lá, dos anos 40 pra cá, assim, né? Acho que talvez até dos anos 30 pra cá. Nos anos 20 isso não estava estabelecido ainda. Então eu acho que as pessoas estariam mais abertas a ver um filme de 9 horas do que hoje. Dito isso, eu ainda acho que 9 horas é tempo demais pro público. Demais. 5 horas já seria muito, mesmo nessa época. 5 horas já ia ser muito pro público. 9, a pessoa tem que perder o dia dela. 9 é mais do que um período de trabalho. A pessoa tem que perder o dia dela inteiro pra ver esse filme. Nunca que esse filme ia fazer sucesso com... Não tem como. A crítica, de novo. A crítica talvez. Mas o público parece absolutamente impossível. O que me faz pensar que o Thalberg teve muita razão em mandar reeditar o filme. Dito isso, só pra deixar claro, a versão que eu assisti é uma versão que existe hoje, que eu acho que é até mais fácil de encontrar hoje essa versão do que a de 2 horas e meia, que é uma que a Turner Classic Movies, se eu não me engano, que fez. Eles pegaram fotos de produção de cenas que foram removidas e meio que fizeram uma grande montagem tentando reintroduzir cenas que foram retiradas. O material original não existe mais. Durante muitos anos acreditou-se que ele podia estar num cofre da MGM ou que alguém teria ele em algum lugar, mas para ele até hoje não ter aparecido, é bem pouco provável que ele exista. Acontecem umas doideiras de vez em quando de acharem os filmes completamente perdidos aí, mas é improvável que ele ainda exista. A internet me diz que muitos críticos e cineastas consideram essa versão de 9 horas como o grande santo graal do cinema, mas é isso, hoje tem essa versão aí de 4 horas e alguma coisa, 4 horas, eu acho que é 4 horas de duração, que é uma montagem com fotos e aí descrição de o que seriam as cenas. Tem muito texto, intertítulos que são tirados do livro, já que não se tem o que foi o roteiro do Stroheim. E assim, não é uma adaptação super fiel. Eu acho que existe o roteiro que o Stroheim escreveu, o que talvez não exista, porque senão poderia ter sido usado pra montar essa versão, né? Enfim, não sei. Mas foi essa versão de 4 horas que eu vi, que é isso, é um intercalado do de 2 horas e meia com fotos e explicações de cenas que foram removidas do filme. O que inclusive inclui subtramas inteiras, que foram totalmente tiradas do filme, e aí essa coisa tenta trazer pelo menos algumas delas de volta. Mas bom, esse é mais um filme que temos aqui 2 páginas inteiras, então vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre ele. O livro diz que ele levou 2 anos filmando o filme, então daí dá pra ter uma ideia, o que acho que faz sentido com 85 horas de material, né? O livro inclusive diz realmente que ele alugou um apartamento que foi usado como o consultório, do dentista. Foi um apartamento que ele alugou, então realmente não era um estúdio. Ainda tem outros lugares que aparecem no filme que me deixam com essa dúvida, mas de repente, realmente nenhum foi em estúdio. O livro diz que um dos fascínios de se assistir Ouro e Maldição é ver todas as localidades históricas de São Francisco como elas eram na década de 1920. É uma coisa que eu não tenho como saber, eu não faço ideia nem de quais são localizações históricas de São Francisco, né? Então isso é algo que não só vai pegar pra quem conhece a cidade, né? Nem pareceu pra mim que aparece tanto a cidade assim, mas pra gravar esse vídeo eu meio que reassisti acelerado, né? Porque eu vi realmente o filme com calma, a versão de 4 horas. A essa altura eu acho que há 2 anos atrás, faz bastante tempo. Então eu não lembro muitos detalhes assim nesse sentido. Com certeza aparece a cidade, mas eu não sei se aparece tanto assim. Aqui
diz que essa versão que eu falei que foi a que eu assisti foi lançada em 1999. Então acho que isso é relevante também. Eu achei que o livro até cita menos pontos relevantes do porquê que o filme é tão elogiado do que o que eu sinto que a internet disse. Eu acho que a internet elogia mais o filme do que o livro. Eu acho que a proposta, já desde o livro do qual o filme foi adaptado, né? Parece que é pra ser uma coisa meio sobre a inevitabilidade da vida e uma coisa sobre a maldade passando de pai pra filho de maneira hereditária. O filme é um pouco sobre isso, porque ele começa com o pai do John, o dentista, começa com o pai dele e ele numa briga mata um cara. E aí o filho dele também é essa pessoa violenta ao longo do filme, né? É um filme de pessoas terríveis, ninguém é bom no filme. O Marcos é tratado como vilanesco porque eu acho que ele é o que tá muito... Ele é o que planeja pra acabar com os outros. Os outros fazem as coisas mais por impulso. Mas todas as pessoas são terríveis no filme, incluindo a Trina. Porque a Trina ganha na loteria e ela, desde o começo, já demonstra que ela não gosta muito da ideia desse dinheiro. E ela fica, assim, completamente obcecada pelo dinheiro de um jeito que ela não é essas pessoas que, por exemplo, quer ver no luxo. Não, ela quer guardar o dinheiro. Ela quer guardar as moedas, sabe? Uma coisa meio quase Tio Patinhas. Só que Tio Patinhas ainda vive numa mansão, né? Ela não. Ela vai morar num lugar extremamente pobre, numa casinha qualquer, passando fome, porque ela não quer gastar o dinheiro que ela tem. Ela quer ter o dinheiro. Uma cena do filme que é muito famosa é uma cena em que ela pega moedas de ouro, porque ela trocou aí o cheque por moedas de ouro, porque, né, pra ter um dinheiro palpável, e ela espalha eles na cama e deita na cama e rola neles, sabe? Então ela também acaba sendo uma pessoa terrível. Enquanto o marido perde o trabalho como dentista porque ele nunca se formou, ele nunca estudou de verdade pra ser dentista, ele aprendeu com um dentista, mas que não era professor, né? Então ele não tem um diploma, e aí com isso ele não poderia exercer a profissão. O Marcos, que faz essa coisa toda, sabe que é essa situação e bota o governo em cima dele. O relacionamento dos dois começa porque a Trina tá com dor de dente, vai no consultório dele, e ele fica olhando ela ali, se apaixona por ela, fica olhando ela ali de boca aberta na frente dele, se apaixona por ela, e aí num determinado momento ele tá dando anestesia pra ela, e ele aproveita que ela tá grogue da anestesia e ele dá um beijo nela. O que é uma cena que o filme, no texto, nos intertítulos do filme, ele trata isso como já demonstração da pessoa horrível que o John é, tá? É uma cena terrível, mas que não é desculpada no filme, sabe? Eu lembro quando eu vi o filme pela primeira vez e fazer umas pesquisas, eu lembro de ver algumas pessoas em comentários do Letterboxd falando do filme como se ele fosse uma história de amor, o que é um grande absurdo. E eu não acho que eu não acho que é uma culpa do filme, porque eu acho que o filme, na verdade, tá fazendo um bom trabalho, dizendo que essas pessoas são horríveis e que tudo isso que elas estão fazendo é péssimo. A Trina não quer se casar com o cara, essa é a única parte que eu não entendo, mas eu acho que é uma coisa muito, talvez, comum da época. Eu tenho muita dificuldade de entender essa coisa das pessoas fazendo coisas que elas não querem fazer, quando não tem uma justificativa. Não é, tipo, a gente tem muitas histórias de que, por exemplo, uma família quer que a filha se case com sei lá quem, e a filha não gosta da pessoa, mas a família mandou ela casar com essa pessoa, então ela vai e casa. É uma história clássica, acontece mais com pessoas com dinheiro do que com pessoas pobres, que é o caso aqui, mas é uma história clássica. Mas não é isso que acontece nesse filme. Ela não é porque a família dela quer que ela casa com o cara, ela casa com o cara porque o cara quer, mas ela era namorada do outro, ou pelo menos estava sendo cortejada pelo outro. Do jeito que o filme fala, eu nem sei se ela gosta do outro tanto assim também, mas parece que ela gosta mais do outro, pelo menos no começo, antes dele começar a fazer as maldades dele, parece que ela gosta mais do outro do que do John, do Marcos do que do John. Mas ela fica com ele porque ele quer, só. Porque ele é o protagonista, então ele manda na história, sabe? É uma coisa que é muito difícil pra mim. Eu não consigo, sabe? Eu não consigo entrar nessa história, sabe? Eu precisava de uma justificativa maior pra ela resolver ficar com ele do que o filme me dá, porque o filme só diz a todo momento que ela não quer ficar com ele. Quando eles se casam, ela vai chorando pra mãe dela, falar, não, agora eu vou ter que viver com aquele homem. Tipo, mas você que escolheu. Ninguém mandou, sabe? A gente tem histórias em que alguém manda ela casar e porque ela não tem autonomia na vida dela, ela aceita. Não é o caso aqui. Ninguém mandou ela casar com ele. Ela que resolveu casar com ele, mas em nenhum momento ela quis. É muito estranho isso pra mim. É algo comum em filmes da época, mas é muito estranho isso pra mim. Mas é isso, ele é violento. Depois que rola toda a coisa e ele perde o consultório, ele começa a beber, se afunda na bebida, fica só querendo dinheiro pra beber mais. Um dinheiro que ela tem, mas ela não quer dar. E não é que ela não quer dar dinheiro pra ele porque ele vai gastar em bebida. Ela não quer dar dinheiro pra ele porque ela não quer gastar o dinheiro em nada. Ela não gasta dinheiro em comida pra si mesma.
mesmo, sabe? Seria perfeitamente compreensível se fosse só não vou dar dinheiro pra esse inútil que só quer encher a cara. Mas não, ela não quer dar dinheiro pra se alimentar, sabe? É bem mais grave do que isso. E bom, é isso. Eu vejo na internet, e o livro até não fala sobre, que o filme é muito elogiado pelas cenas que ele fez. Parece que esse filme tem uma coisa sobre a primeira vez que filmaram o sol. Porque era toda uma coisa, não aponte a câmera pro sol, porque é um problema, vai queimar o filme. Tem uma coisa, eu não sei se é verdade ou é lenda, mas tem essa história. E aí tem uma coisa que algumas pessoas falam, que o Kurosawa foi o primeiro a fazer isso. Pelo que eu li na Wikipédia desse filme, eu não fui muito a fundo, tá? Mas na Wikipédia desse filme fala sobre como esse filme filmou o sol antes de Rashomon, do Kurosawa. Então eu entendo que o filme que geralmente dizem que foi o primeiro filme a fazer isso foi aquele. Mas não, realmente esse filme tem uma cena, é uma cena bem curta. Sinceramente, o único propósito dela é mais ou menos ilustrar o fato de que tá muito quente. Talvez a cena do Kurosawa seja mais simbólica dentro do filme, talvez seja uma cena mais interessante, é o que eu quero dizer, porque a cena daqui, ela é muito curta e eu acho que ela realmente só serve pra mostrar que tá quente, o que a cena inteira já tá mostrando. Eu acho que talvez ela seja uma cena com um propósito reduzido. Mas assim, essa não é a questão é que ele filmou o sol, ele apontou a câmera pro sol e filmou o sol. O que pra mim não é motivo suficiente pra nenhum filme ter essa relevância toda. E bom, é isso, eu acho que eu já falei de várias cenas do filme, mas assim, eu não consigo gostar. Eu sei que eu vi a versão de 4 horas, não vi a de 2 horas e meia, mas também ouço falar que a de 2 horas e meia não é muito boa. Eu achei um filme péssimo, é um filme sobre pessoas horríveis, sendo horríveis a todo momento. É uma coisa que eu já falei aqui outras vezes, que eu não consigo ter muita paciência. E eu acho que assim, como toda história dá pra fazer bem feito e ser interessante, eu tenho certeza que dá pra fazer um filme de pessoas horríveis que eu vou ver e falar, nossa, mas esse filme foi bom. Mas eu acho que, por padrão, é um assunto que eu não consigo me agradar muito. Os personagens fazem coisas que pra mim parecem muito... Ele quer ser muito realista, mas eu não consigo olhar para as coisas que eles estão fazendo e ver verdade. Porque eu acho que as pessoas reais são feitas de muitas camadas. E num filme onde todo mundo é horrível, as pessoas só têm uma camada, sabe? Ou uma, duas que seja. E eu acho que as pessoas da vida real têm inúmeras. Então, eu sei que a intenção é que esse tipo de história seja mais realista do que outras, mas eu não consigo olhar pra ela e ver realismo, porque pra mim, os personagens são muito unidimensionais, sabe? O John é violento, o Marcos é, sei lá, maquiavélico e rancoroso e vingativo, mas que são coisas ali que são complementares e eu acho que não são camadas adicionais, né? E a Trina é avarenta. E é isso, sabe? Não sei, é um filme que não funcionou pra mim. Eu entendo que ele é bem feito. Eu acho que talvez se eu tivesse visto a versão de 2 horas e meia, eu ia ter gostado mais, porque eu realmente não acho que as subtramas e as coisas que foram adicionadas aí, resgatadas nessa versão remontada, acrescentaram de verdade na história. Eu não acho que elas são totalmente inúteis, mas eu não acho que elas valem a pena, sabe? Não vale a pena você ter o desgaste de ver um filme de 4 horas para ter essas cenas a mais, na minha opinião, né? Eu não acho que ficou tudo isso. Enfim, é isso. É um filme que eu entendo um pouco o valor que dizem que ele tem como um grande clássico. Eu entendo que realmente é um filme que parece ser muito, né, muito elogiado por outros cineastas, parece ter influenciado muita gente. E eu acho que isso torna um filme importante, né? Um filme que influenciou muita gente na história do cinema acaba sendo um filme muito importante. Mas pra assistir hoje, eu não sei, eu não consegui ver relevância, eu não sei. Não pegou pra mim. Não é um filme que eu consegui gostar, de verdade, assim, não consegui gostar dele. Entendo, mas não consegui gostar dele. Mas é isso, é um filme que talvez outras pessoas aí já tenham visto. Eu não sei o quanto o pessoal aí assistiu muito filme no cinema mudo, assim, esses menos famosos, porque eu acho que esse também não... É um filme famoso, mas não é, sei lá, um Caligari, um Nosferatu, né, que eu acho que são os filmes... Um Metrópolis, que eu acho que são os filmes que mais se fala até hoje, né. Esse eu acho que não é tanto desse. Mas é isso, se alguém assistiu, deixa aí nos comentários, fala pra mim o que você achou. Não assistiu também, viu esse vídeo, me dá aí suas opiniões prévias, sei lá, sem ver. Domínio público, né, tem no YouTube, eu não sei se tem a versão de 4 horas no YouTube, talvez tenha, porque a versão de 4 horas é de 99, então de repente não tem, mas a antiga deve ter. Mas é isso, fala pra mim o que vocês acharam, deixe seus comentários, ajuda bastante sempre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um, até a próxima, valeu, até mais!